quando o PL da bagagem surgiu, o presidente Hugo Mota me ligou pessoalmente e ele me pediu ajuda para construir isso tecnicamente. Olá, eu sou a jornalista Marina Demore e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o presidente da ANAC, Thiago Feierstein. Presidente, eu começo te perguntando, conversando, melhor dizendo, com o senhor, sobre a questão da segurança na aviação civil, que foi um tema muito relevante em 2025. Dados da ANAC mostraram que houve um aumento, por exemplo, em falsas ameaças de bomba. Então, o setor olhou com mais preocupação para essa questão da segurança e o que tem sido feito nesse sentido. A gente viu, por exemplo, que nessa semana novas medidas foram anunciadas. Eu queria que o senhor falasse sobre essas medidas, sobre essa preocupação mais específica com a questão da segurança no nosso país. No setor de aviação, segurança é um aspecto inegociável. Tanto a segurança em voo, quanto a segurança em solo nos nossos aeroportos. Isso é um aspecto que não se negocia, que não se economiza. Então, nós sempre, não só a aviação brasileira, como a aviação mundial, sempre estará preocupada com qualquer aspecto relacionado à segurança do passageiro, segurança de voo. E quando a gente fala do que a gente chama, que você acabou de citar, do passageiro indisciplinado, esse é um ponto que nós devemos olhar com carinho. Você citou, Marina, os casos das ameaças a bombas. Que tivemos agora episódios recentes na mídia, mas também nós não podemos esquecer que temos comissários de bordo sendo agredidos em voo, não só sendo agredidos verbalmente, como fisicamente, e esses episódios vêm aumentando cada vez mais. E quando um determinado episódio, ou uma determinada criminalidade começa a crescer, nós temos que tratar de como punir esse tipo de passageiro, para que isso não ocorra mais. Então a ANAC agora está discutindo, a gente deve estar anunciando isso agora em janeiro, regras para punição de passageiros indisciplinados. Por exemplo, a gente poderá, quando eu digo poderá, porque isso está sendo estudado, permitir que companhias aéreas possam banir passageiros que têm esse tipo de comportamento. Porque quando ele está num voo que ele faz uma ameaça de bomba, como procedimento de segurança, o piloto tem que pousar, mesmo essa ameaça sendo falsa. Tem que pousar o avião, tem que verificar se aquela ameaça é verdadeira, tem que deter aquela pessoa, chamar a Polícia Federal. Isso você impacta 100, 200 pessoas que estão no voo, que vão perder conexões, que vão perder compromissos por conta de um passageiro indisciplinado só. Então nós vamos tratar esse tema específico com um regulamento, com um regramento dentro da ANAC, onde as companhias aéreas poderão punir esses passageiros para a gente poder inibir esses casos futuros. Quando a gente fala de aviação civil, presidente, a gente fala, claro, dessa questão da segurança que envolve a relação entre o passageiro, comissários e as companhias aéreas. Mas existem outros aspectos também que estão em discussão no nosso país, como a relação do consumidor com as companhias aéreas. E a gente viu em 2025 uma discussão muito grande no Congresso Nacional sobre a questão, por exemplo, das bagagens, e de outros aspectos que dizem respeito a esse tema. Como é que a ANAC tem avaliado essa discussão no Congresso Nacional, acompanhado? A gente sabe que houve um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados que determina que as bagagens não sejam mais cobradas. Como é que a ANAC tem se posicionado em relação a isso? E qual a expectativa para o ano que vem? Porque o projeto ainda precisa passar pelo Senado. Bem, aí começaram as perguntas polêmicas nesta, mas veja bem, é muito interessante você tocar nesse ponto, e se você me permitir, Maneiro, fazer uma leve digressão para um passado recente, onde inclusive a ANAC tem meia culpa nisso, que o grande problema é que há mais ou menos 10 anos atrás foi vendido para a sociedade brasileira, para a população brasileira, que a permissão da cobrança da bagagem despachada reduziria o custo da passagem aérea. Isso foi vendido lá atrás. Lembro bem. E o que é que aconteceu? A passagem não caiu. Então, na verdade, o discurso lá atrás, ele foi vendido faltando informação. Porque quando você pega a composição de custo da passagem aérea,
você vai ver que tem custo com combustível, com leasing, tem a bagagem, tem toda a composição de custo. Quando você permite a cobrança da bagagem, você realmente tira aquele custo da passagem aérea. Mas os outros custos, como combustível, como o leasing, eles dependem de um cenário macroeconômico mundial, porque é um custo dolarizado. Então, o que aconteceu? Realmente houve a redução do custo, falando custo, não preço, por conta da retirada da bagagem, mas houve o aumento do dólar e com isso aumentou o combustível de aviação e aumentou o valor do leasing das aeronaves, que isso representa 70% do custo da passagem aérea. Então o consumidor não sentiu essa queda, mas lá atrás devia ter dito, olha gente, não é bem assim. Então houve um erro e eu posso falar isso publicamente porque estou dando declarações públicas em relação a isso. Houve um erro do setor. O setor vendeu isso de maneira faltando informação para a sociedade. E já que o setor deu essa informação incompleta lá atrás, a sociedade está desacreditada. Então, tudo que acontece daqui para frente, agora o setor ele é penalizado. Mas veja, cobrança de bagagem é regra mundial. E você sabia, Mariana, por exemplo, eu vou citar 2 exemplos bem lúdicos até para nossa audiência entender. Você sabia que o Brasil, para voar para os Estados Unidos ou para voar para a Europa, para qualquer país, eu tenho que fazer o que chama de acordo de serviço aéreo. O que é isso? Imagina uma companhia aérea americana que vem voar para o Brasil. Se eu não tiver o acordo de serviço aéreo, o que é que vai acontecer? Esse piloto, esse avião vai decolar sobre uma regra, que é do órgão regulador deles, e vai pousar sobre outra regra, que é da ANAC. Imagina a confusão. E nós também devemos proteger nosso país. Dizer o seguinte, estou citando os Estados Unidos como exemplo, tá? Olha, Estados Unidos, você me permite eu voar 10 voos para você e eu permito você voar 10 voos para cá. Questão de reciprocidade. E nós harmonizamos a regulação. A ANAC tem em torno de 120 acordos de serviços aéreos. 120 países. E nesses acordos, nós estabelecemos uma cláusula de liberdade tarifária para que o país escolha que tipo de tarifa vai aplicar no Brasil. Esses acordos têm essa cláusula. Então, por exemplo, rotas na América do Sul, como de Buenos Aires para o Rio, de Santiago para o Rio, tem empresas low cost como a Sky, a Flybond, a JetSmart, que fazem essas rotas cobrando tudo. Inclusive, tem companhias que cobram pela impressão do cartão de embarque. Mas o nosso acordo permite isso, é liberdade tarifária. Para quê? Cabe às outras companhias baixar o preço, cobre e faça a competição. Então, isso é uma prática mundial. Quando acontece um PL da bagagem, onde a gente proíbe essa cobrança, a primeira coisa que acontece é entrar em contato com a gente, como aconteceu a Embaixada dos Estados Unidos, e dizer o seguinte, você está ferindo o acordo de serviços aéreos comigo. E aí o que é que vai acontecer? Essas companhias que voam na América do Sul, para o Brasil, vão cancelar os voos. Cancelando os voos, o que é que acontece? O preço da passagem sobe. Quando você compra uma passagem doméstica, você tem lá no site, tarifa X, dá direito a isso, isso, isso. Tarifa Y, tarifa Z, tarifa Premium, tarifa Super Premium. O que vai acontecer é o seguinte, na hora que o Congresso proíbe a cobrança da bagagem, o que as companhias aéreas vão simplesmente fazer é tirar aqueles quadrinhos do início e só deixar o último. Se houver esse risco. Eu vejo, não, isso vai acontecer, porque isso não é prática mundial, no mundo inteiro acontece assim. Então, nós temos dados técnicos, inclusive quando o PL da bagagem surgiu, o presidente Hugo Mota me ligou pessoalmente e ele me pediu ajuda para construir isso tecnicamente. E nós levamos um time da ANAC para trabalhar com a consultoria jurídica, com o deputado Neto Carleto, para a gente construir isso tecnicamente. Foi feito um texto tecnicamente. O problema é que, como o setor tem essa percepção popular muito ruim, isso se traduz no Congresso. O Congresso traduz o termômetro da sociedade. E aí o texto foi piorando e ficou do jeito que está muito ruim. São muitos desafios, né, presidente, para o ano que vem. A gente poderia ficar aqui horas conversando sobre o setor da aviação, é um assunto que rende muito,
Mas nosso tempo está chegando ao fim, então a gente vai acionar o nosso cronômetro e fazer umas perguntas finais ao senhor. E de forma bem dinâmica, vamos lá? Claro. Então o tempo está valendo. A primeira pergunta é: qual projeto de lei que o senhor gostaria de ver aprovado? O do não contingenciamento do orçamento das agências reguladoras. O que você gostaria que todos soubessem sobre a sua função como presidente da ANAC? Os grandes desafios de segurança e de custos envolvidos no setor aéreo, especialmente no setor de aviação civil. E o que falta para o Brasil avançar mais rápido? Trazer a opinião pública para perto de nós, para que a sociedade entenda a importância desse setor e quão todos precisamos estar unidos, sociedade civil, Estado e setor privado, para que o setor se desenvolva. Só para encerrar, a gente ainda tem alguns segundos. Se você fosse presidente, qual primeira lei seria sancionada? Essa é difícil, hein? Seria sancionada uma lei melhorando o custo Brasil para que a gente atraia mais competitividade e atraia mais companhias aéreas para o nosso país. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!